Olá, boa tarde a todos. Hoje iremos falar sobre os patrimônios imateriais e materiais de Piracicaba e região. Meu grupo é composto por mim, Melissa Pantarotto, Isabela Martins e Emanuele Rodrigues. Iremos falar desses patrimônios, no patrimônio material sobre a estação ferroviária de Artemis, e o patrimônio imaterial será falado da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Bom, começando a falar sobre os patrimônios históricos materiais e imateriais. Neste texto, vamos explorar os patrimônios históricos materiais e imateriais tombados em Piracicaba e outras regiões. Abordaremos a história, origem e importância cultural destes patrimônios de forma acessível e de fácil entendimento. Patrimônio Histórico Material, Estação Ferroviária de Artemis. Em 1887, foi anunciada a abertura da estação no dia 15 de maio pela província de São Paulo. Essa abertura ocorreria no dia 27 de abril de 1887. Porém, ainda no mesmo ano, foi adiada a abertura para o dia 26 de maio. Isso o mesmo jornal anunciou. Ele anunciou essa nova data de abertura no dia 21 de maio de 1887. Ela é conhecida como linha Ituana. A 15ª do próximo mês de maio seria inaugurada o ramal de estrada de ferro Ituana, que vai de Piracicaba ao Porto João Alfredo, poucos quilômetros abaixo do canal do Torto. Piracicaba. A 26ª do corrente terá lugar em Piracicaba a inauguração das obras do abastecimento de água e a do ramal férreo para o Porto João Alfredo. Preparam-se grandes festas a que assistirá o senhor presidente da província. Essas foram matérias anunciadas pelo jornal sobre a estação Ituana. Patrimônio Histórico e Material, Orquestra Sinfônica de Piracicaba. O que é o patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial se refere às práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidas por gerações, que conferem identidade e continuidade cultural a uma comunidade. O patrimônio imaterial engloba elementos como saberes e modos de fazer, conhecimentos tradicionais, técnicas artesanais, ofícios, celebrações e festas populares, como eventos religiosos, manifestações culturais e rituais, formas de expressões, linguagens, músicas, danças, expressões artísticas, alguns lugares com significados culturais, como feiras, mercados, santuários, espaços onde ocorrem práticas culturais coletivas. No Brasil, esse conceito é reconhecido e protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, englobando saberes, celebrações, formas de expressões, lugares e tradições. O CODEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, é o órgão responsável por promover a política municipal de defesa do patrimônio cultural, incluindo o patrimônio imaterial, em Piracicaba, São Paulo. O CODEPAC é um conselho vinculado à Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba. Sua função é proteger e promover o patrimônio cultural do município, tanto material quanto imaterial. O conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, com a missão de elaborar e implementar políticas de preservação e valorização do patrimônio cultural. Patrimônio Histórico Imaterial, Orquestra Sinfônica de Piracicaba. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba, OSP, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Piracicaba. A orquestra foi fundada em 1900 e é a mais antiga em atividade no Brasil inteiro. O título de Patrimônio Cultural Imaterial foi concedido pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural, CODEPAC. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba, OSP, é um dos maiores símbolos culturais do interior paulista, com uma história marcada por excelência artística, dedicação à formação de públicos e promoção da música clássica no Brasil. Sua atuação continua desde sua fundação, em 1900,
faz da OSP não apenas uma referência musical, mas também um importante exemplo de patrimônio cultural imaterial. O parecer para o registro da OSP como patrimônio imaterial do município de Piracicaba foi concedido pelo CODEPAC e será publicado no Diário Oficial. A orquestra tem 125 anos. A orquestra foi fundada pelo maestro Lázaro Lozano, com estreia em 24 de março de 1900. A OSP é apontada como o conjunto de música erudita com maior tempo de atividade no país. Ela teve diferentes nomes e, durante muitos anos, fez apenas concertos esporádicos. A partir do empenho de entusiastas da música erudita ligados à Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, somente no início de 2015, com a direção artística de Jamil Maluf, passou a ter atividades regulares e apresentações mensais. Os projetos socioeducativos em escolas da rede pública já atingiram mais de 36 mil crianças. Para o maestro Jamil Maluf, entre as principais premissas da orquestra está a democratização da música clássica a todos os públicos. A OSP, com mais de um século de atuação, representa um acervo vivo da cultura musical brasileira. Sua permanência ao longo dos anos, mesmo diante de desafios econômicos e sociais, demonstra seu valor simbólico, educacional e artístico. A orquestra é responsável pela formação de músicos, democratização do acesso à música erudita e a valorização de compositores nacionais e internacionais. A OSP desenvolve projetos pedagógicos, concertos didáticos e parcerias com instituições de ensino, fortalecendo a educação musical em Piracicaba e região. Esses projetos contribuem para a inclusão social, revelação de talentos e formação de plateias, tornando a orquestra um vetor de transformação cultural e de cidadania. Dada sua relevância histórica e cultural, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba reúne todos os critérios para ser reconhecida como patrimônio imaterial. Seu legado musical e educacional deve ser formalmente preservado por políticas públicas, incentivos à cultura e ações de valorização institucional, garantindo sua continuidade para as futuras gerações. Falando mais da história da orquestra. A trajetória da OSP passa pela criação da Orquestra do Teatro Cinema de Piracicaba em 1913, idealizada por Fabiano Lozano. Essa orquestra, posteriormente conhecida como Orquestra Lozano, teve seu primeiro concerto em 1914, no Salão Nobre da Universidade Popular de Piracicaba. Entre seus integrantes estavam músicos de renome, como Dutra, Eurotides de Campos e Belmácio Pousa Godinho. No final da década de 1920, surgiu a ideia da criação de uma orquestra sinfônica na cidade. Entretanto, em vez disso, foi fundada a Orquestra Piracicabana em 6 de julho de 1929, vinculada à Sociedade de Cultura Artística. Sob a regência de Lozano, essa orquestra reuniu talentosos instrumentistas, incluindo Leontino Ferreira de Albuquerque e Eduardo Salgado. No mesmo ano, em 15 de outubro, a Orquestra Piracicabana e o Orfeão Piracicabano se apresentaram juntos no Teatro Santo Estevão. Após algumas mudanças, a orquestra passou a se chamar Orquestra Piracicabana de Amadores em 1946. Sob a liderança do flautista Jaime Rocha de Almeida, foi regida pelo maestro belga Edgard van der Branden. Na década de 1950, Benedito Dutra Teixeira reassumiu a regência, promovendo diversas apresentações. Em 1958, surgiu a Orquestra Risi, sob a regência do italiano Germano Benecase, ampliando o movimento musical na cidade. Moção número 57 de 2025. Moção de aplausos para a Orquestra Sinfônica de Piracicaba pelos seus 125 anos em Piracicaba e suas relevantes contribuições culturais para o município. Diante do exposto, foi submetido à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de aplausos à Orquestra Sinfônica de Piracicaba pelos seus 125 anos de fundação, na pessoa de Reinaldo Gerdes, presidente da Associação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, e extensivo para todos os músicos que compõem essa renomada instituição cultural.
O plenário da cidade expôs isso na moção de aplausos à orquestra. Outro documento que fala sobre o repasse de recursos financeiros para a orquestra, de acordo com a prefeitura, estava apoiando isso para incentivar a orquestra. Autorizada a Prefeitura do município de Piracicaba, através da Secretaria Municipal da Ação Cultural, a repassar recursos financeiros a título de subvenção e a firmar convênio com entidades sem fins lucrativos para o desenvolvimento de atividades de caráter cultural, artístico e histórico, foi revogada a Lei nº 5.162 de 2002 e dá outras providências, e a seguir estão alguns exemplos do que é falado esta nova lei. Neste presente documento, refere-se às quais instituições serão repassados os recursos para ajudar a Orquestra Sinfônica de Piracicaba a continuar dando andamento aos seus projetos e levar cultura, lazer, educação, arte e história a todos da cidade. As instituições mais importantes a serem descritas são as associações sem fins lucrativos que propagam a arte e cultura, tanto para crianças e jovens quanto para a comunidade civil, escolas e corporações de artes, músicas, esportes e história, associações da OSP e diversos outros órgãos e institutos. Com base nas grandes contribuições da Orquestra Sinfônica à cidade de Piracicaba, há muito tempo a Prefeitura vem distribuindo recursos para essa instituição, justamente para incentivar a população a ir aos concertos e trazer melhorias para a orquestra, além de promover o lazer e a cultura na cidade. A referida orquestra, em seu papel cultural, apresenta também diversas obras da música clássica. Uma das mais famosas e uma das quais a orquestra mais apresenta é Carmina Burana. Em comemoração, isso em 2024, aos 257 anos da cidade, a música, que foi composta por Carl Orff em 1936 durante a Segunda Guerra Mundial e estreou em Frankfurt em junho de 1937. Ela foi baseada em uma coleção de poemas e textos medievais e se tornou uma das composições mais populares do século XX, por ser utilizada em trilhas sonoras de filmes, comerciais de televisão e outros eventos esportivos. Abaixo há o link para essa música. Conclusão: a Orquestra Sinfônica de Piracicaba é um testemunho vivo da resistência e riqueza da cultura brasileira. Seu reconhecimento como patrimônio imaterial é um passo essencial para a valorização da música sinfônica e da memória coletiva de Piracicaba, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural nacional. Além de que, Piracicaba tem muitos outros patrimônios imateriais, como o sotaque ou fala caipira, que é muito reconhecido pela região e pelo estado de São Paulo, já que é uma fala diferente de qualquer outra parte do estado, sendo assim, é uma fala única e muito simbólica da nossa região. Também há a Festa do Divino, que é uma festa muito famosa na cidade e pela região, que atrai muitos moradores e turistas todos os anos. Por volta de 35.000 pessoas estão sendo estimadas para essa 198ª edição. E essa é a estação ferroviária de Artemis, a antiga Porto de João Alfredo. Porto de João Alfredo foi inaugurado no dia 26 de maio de 1887, com o objetivo de ligar o porto com um ponto principal que se chamava Ferrovia Ituana. Ramal, para quem não sabe, é como se fosse galhos que se ligassem ao tronco principal. Podemos usar também como, por exemplo, o centro, onde se encontra a nossa escola, Fernando Febeliano. Bairros que estão distantes, como por exemplo Artemis, Bosque dos Lenheiros, entre os bairros que são distantes do centro, para que eles cheguem até o centro, eles precisam de um meio de transporte. E o meio de transporte que nós utilizamos é o ônibus. E o ônibus, de forma simbólica, naquela época poderia ser considerado como um ramal, porque ele liga bairros que são distantes do centro, que seria o ponto principal. Aí pensando nesse conceito de forma simbólica, ramal naquela época era considerado como uma forma de você ligar o porto, que era um local distante, do ponto principal, que era a ferrovia Ituana. E esse ramal ele foi criado com o objetivo de facilitar o transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias, até o ponto de Ituana. E o nome João Alfredo não veio à toa. Existia um homem
que se chamava João Alfredo Correia de Oliveira, que ele era senador do Império Brasileiro, ministro da Fazenda e presidente do Conselho de Ministros. E, assim como todo ser humano, ele não concordava com a escravidão no Brasil. E, sendo assim, ele foi um dos autores e incentivadores da Lei Áurea, lei na qual aboliria a escravidão no Brasil. Aí, por conta dessa atitude dele, escolheram homenagear essa estação com o nome dele, Porto João Alfredo. E acabou que essa estação se tornou o símbolo da época áurea do distrito, batizado com o nome do senador João Alfredo Correia de Oliveira. Com a mudança do nome Porto para Artemis, por causa da grande quantidade de artemisias, também conhecida como camomila do campo, nas trilhas dos trens, a estação atualmente se chama Estação Ferroviária de Artemis. Em 1888, também foi usado como uma agência de correios, mas também já foi usado como um alojamento para a polícia e atualmente é uma estação tombada, foi tombada em 1999, em 7 de março, e daí é usada pelos moradores da cidade como uma estação cultural, de entretenimento, de lazer, atividades físicas também, onde eles se encontram e é utilizado pelos moradores locais, mas também já foi utilizada e considerada uma das grandes estações de Ituano. Era considerada a mais ampla e mais bonita estação que tinha, e os moradores da região de Piracicaba vinham muito aqui como ponto turístico. Olá, eu sou o vereador Joseph Borges, moro no distrito de Artemis, em Artemis, e quero aqui agradecer às alunas Isabelle, Melissa e Emanuele pela oportunidade de falar sobre um patrimônio histórico de Artemis, de Piracicaba, do estado e também do Brasil, que é a nossa estação de trem ali, João Alfredo. As alunas me pediram para falar sobre esse nosso patrimônio histórico e fizeram algumas perguntas. Então eu vou aqui responder elas. Qual é a importância histórica desse patrimônio para a comunidade local, estado ou país, né? Aí ela está perguntando sobre a estação ferroviária de Artemis. Bom, a importância ela é muito grande, a importância cultural, turística, né? E econômica para o nosso distrito, para a nossa Piracicaba, pela relevância e a história que ela tem. A segunda pergunta é como foi o processo de construção, criação desse patrimônio e quais foram os principais arquitetos, artistas envolvidos. Bom, a construção da estação ela foi feita em 1887. Então ela foi inaugurada no dia 25 de maio de 1887. E pouca gente sabe, e aí eu agradeço pela oportunidade, mas ela foi projetada pelo engenheiro André Rebouças. Os irmãos Rebouças, Antônio e André, eles projetaram também a Ponte Irmãos Rebouças, que leva o nome dele, que nesse ano completa 150 anos de existência e está ali muito bem conservada. Então, os irmãos Rebouças foram contratados pela Companhia Sorocabana para fazer a ponte e também fizeram a construção e o projeto da nossa estação de ferroviária de Artemis. Quais os principais eventos históricos associados a esse patrimônio e como eles influenciaram a história local, nacional? Bom, nessa época, 1887, havia um porto em Artemis. Então, a estação ferroviária, ela servia ali como o ponto final da ferrovia, né? Ela era importante para atender passageiros, importante para o turismo, vinha muita gente de Piracicaba e da região para conhecer ali o porto, e ela funcionou também economicamente, né? Porque ela fazia, os trens chegavam ali e na estação tem um barracão, e esse barracão que hoje a gente usa para fazer atividades sociais, ele servia como depósito. Então os insumos que chegavam ou que saíam do porto eram carregados pelos vagões dos trens nessa época. Então ela teve uma importância muito grande, não só econômica, como também turística ali para o nosso distrito.
Como o patrimônio foi preservado ao longo dos anos e quais foram os principais desafios enfrentados? Bom, esse patrimônio, a partir da década de 1961, quando foi desativado o porto e um pouco mais à frente as linhas ferroviárias, então ele ficou praticamente em abandono. Teve aí em 1980 uma reforma, essa reforma ela fez um novo telhado que havia caído, e depois dessa reforma a prefeitura tombou o prédio, e hoje ele é cuidado pela associação UniArtemis, que faz ali os pequenos reparos e mantém o prédio em boa conservação. Como o patrimônio contribuiu para a identidade cultural e histórica da região? Ele foi muito importante, e é muito importante porque ele é uma prova viva, né, dos primeiros moradores que chegaram ali e das famílias que construíram o nosso distrito. Então o nosso distrito ele é formado principalmente por famílias que ali criaram raiz, e também nós temos a migração principalmente mineira, que deu uma contribuição muito grande, dá uma contribuição muito grande para o desenvolvimento cultural e econômico do distrito, que foram aquelas famílias que vieram ali na década de 70 e 80 para o cultivo da cana-de-açúcar, que hoje você não tem mais esse trabalho braçal, foi substituído pelo maquinário. E, por último aqui, qual é a mensagem, o legado que você acredita que esse patrimônio transmite para as gerações futuras? Esse patrimônio ele é muito importante porque ele conta a história do nosso distrito, né? E um povo sem memória é um povo sem cultura. Então, no distrito nós temos, além da estação ferroviária, que é um patrimônio tombado, nós temos ainda a ponte de ferro, que data de 1915, e também o grupão de Artemis. Esse é importante, que nós estamos reformando ele e construindo uma nova creche. Seria muito importante também vocês falarem tanto do grupão de Artemis, que é a segunda escola rural mais antiga de Piracicaba, porque naquela época os alunos eles não podiam estudar junto, masculino e feminino, eram segregados. E em Artemis, nessa escola rural, não tinha muito espaço, então teve que fazer ali essa união entre meninas e meninos, e foi dali que deu muito certo, e depois espalhou para a cidade toda, e todas as escolas então foram nesse formato de estudar meninos e meninas, que até então era segregado. Então essa é uma outra história que vocês também podem contar, e eu estarei aqui à disposição para ajudar vocês. E esse trabalho é muito importante porque conta a história de um patrimônio fundamental, não só para Artemis, mas para Piracicaba. Conta a história do desenvolvimento econômico ali do distrito de Artemis, do porto e da estação. Um abraço a todos, espero ter ajudado. Essa foi nossa apresentação sobre patrimônio material e patrimônio imaterial de Piracicaba e região. Muito obrigado pela atenção.